A gente já produziu alguma coisa sobre Rick e Morty aqui no canal. 2 vídeos e um podcast. O primeiro foi do Otávio em 2017, um vídeo totalmente de acordo com o Zeitgeist de 2017, era do final da segunda temporada pro começo da terceira, pontualmente quando a série explodiu no mundo todo e, bom, era tudo novidade e aquele era um vídeo que fazia sentido 3 anos atrás. No começo desse ano eu voltei a falar de Rick e Morty, mas agora pensando muito mais na série como um fenômeno, olhando pra demanda, pra coisas em torno do desenho, porque de fato Rick e Morty já paira na nossa imaginação hoje em dia como uma peça muito presente em cultura pop. Isso foi quando saiu a primeira metade da 4ª temporada, quando começou a baixa perceptível na atenção que a série recebia. No vídeo e no podcast também, esse com a Cristal sobre a segunda metade da 4ª temporada, a gente conversou um pouco sobre que motivos poderiam justificar as pessoas parecerem ligar cada vez menos para Rick e Morty. E também sobre como anda o desenho agora, e é nessa parte que eu quero focar aqui. Rick e Morty, por acaso, piorou nos últimos anos? Os episódios da 4ª temporada são menos interessantes do que foi a segunda e a terceira? Vou deixar a conversa mais geral da temporada pro podcast, teve um monte de ponto de vista diferente ali, então se tu quiser um episódio por episódio é só procurar no Spotify ou onde tu costuma ouvir podcast, não precisa ter assinatura premium nem nada, é totalmente gratuito, independente de onde tu preferir, o link tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Eu vou pegar um deles aqui, o episódio que eu falei no podcast que sintetiza e exemplifica os 3 elementos que me fazem gostar especialmente dessa série, o 6º da 4ª temporada. Se chama Never Rick and Morty, ou Fãs do Rick na tradução da Netflix, decisão que eles tomaram porque a história desse episódio se passa num trem onde várias pessoas ali têm alguma coisa pra contar sobre o Rick. E a gente vai basicamente acompanhando essas lembranças dos personagens até o negócio escalar pra uma bagunça maior ainda até o final. A primeira história já tem uma das coisas que eu sempre bato na tecla de que Rick e Morty faz, a perfeição. Quem conta é esse cara meio Wolverine, meio Senhor Sinistro, de uma vez onde ele tava lá sentadão mandando dissolver pessoas no ácido e o Rick invade o santuário dele peidando. Ele não invade peidando, mas ele abre a porta e peida. Apesar de que as 2 opções seriam totalmente a cara dele. Ele chega lá, mata todos os servos do cara, faz uma bunda a mais nele mesmo, peida mais 2 vezes e aí, segundo a história, o Wolverine Sinistro chama pras ideias e o Rick sai correndo. Quando o episódio volta pro trem, o cara diz que o Rick conta uma versão diferente da história em que ele chora ou algo do tipo e é por isso que ele quer matar o Rick, porque ele é um mentiroso. Eu amo esse contraste. Ao mesmo tempo em que eles esfregam na nossa cara 2 bundas peidando, o episódio não esfrega na nossa cara o fato de que provavelmente essa versão do Wolverine é bem enviesada e de jeito nenhum que o Rick saiu correndo, ele provavelmente fez o cara chorar mesmo e é por isso que ele quer muito matar o Rick, pra ele não contar mais isso pra ninguém. Digo, isso não tá escondido nem nada, mas é uma piada minimamente mais elegante ou menos óbvia, sei lá. Todo mundo pega ao mesmo tempo em que faz parte do subtexto, não do humor físico da série. Isso da gente assistir uma história dentro de uma história, e essa história, por ser contada por um terceiro que percebe aquilo de forma Y, acaba alterando o sentido das coisas de alguma forma. Tipo um efeito Rashomon da vida, a perspectiva da narrativa mudar a partir do ponto de vista do personagem. O que dá pra concluir pelo Rick matando todo mundo na versão dele é que o Wolverine acha sim ele muito fodão, e isso provavelmente aconteceu, e pela virada brusca do Rick virando as costas e fugindo, é de que foi nesse momento que ele acabou chorando, mas essa parte ele conta diferente. Um pouco mais sofisticado do que close na bunda. Inclusive, essa estrutura de episódio já é a segunda coisa em que Rick e Morty brilha. Isso acontece desde sempre na série, pegar um formato já estabelecido de narrativa e brincar com isso. Aquele episódio do The Purge é um dos preferidos de muita gente até hoje, mas até isso eles elevam a 10ª potência nesse tesão por exageros que o desenho tem. Então, se esse é um episódio de antologia, como eles dizem, não basta ser um trem onde os passageiros vão contar histórias. Dentro desse trem, cada vagão é um outro micro-universo de antologias separadas. Tem o bar que eu já falei, tem o vagão em volta da fogueira com historinhas de Natal. Rick e Morty podia pegar qualquer desses espaços e fazer a exata mesma coisa ali, mas não basta. Tem que ser um episódio de antologia de bar e um episódio de antologia de Natal dentro de um episódio de antologia num trem. É sempre mais. O que também tá super de acordo com os nossos tempos, porque hoje em dia tem vídeo no YouTube de gente reagindo a vídeo no YouTube, e ninguém pode reclamar de ficar metalinguístico demais. Essa é outra punchline do episódio. Que depois joga uma piada ridícula sobre o cara ter sido cortado ao meio, porque equilíbrio, né? Isso cria um espaço onde foda-se qualquer coisa e a série tá realmente cagando, fica resolvendo tudo na base do Deus Ex Machina, e essa é a ideia mesmo, é niilista em algum nível, como a série se estabeleceu no inconsciente coletivo, mas de um jeito muito mais divertidão, dando risada da cara disso. Então, quando a gente não tá acompanhando a suposta grande narrativa de Rick e Morty, a série tá brincando com gênero, com formato, com a própria ideia de grande narrativa. Nesse episódio jogam vários easter eggs de personagens queridos e Evil Morty, coisas que as pessoas querem ver, só pra descartar tudo depois e fazer piada com o fato de que as pessoas só se importam com esse metacânone, enquanto nada disso é canônico também. Eles contam um grande final que todo mundo espera dentro de uma das histórias, dentro do episódio de antologia. Não podia ser melhor do que isso. Equilíbrio.
O que nos leva à última coisa que eu queria falar nesse vídeo, que é exatamente esse olhar dos próprios criadores da série ao que a série se tornou, principalmente ao personagem do Rick, ao tamanho que esse cara se tornou na cultura pop. A ideia de Rick Sanchez como um mito, a única criatura que vale a pena matar, é uma das questões que esse episódio põe na mesa. No começo sequer falam o nome dele, se referem como o Homem no Jaleco Branco. Quando perguntam quem ele é, ele peida, porque na verdade todo mundo ali age como se fosse impossível não saber quem é o Rick. What is with the Rick Sanchez obsession? I think the best way to answer that is with my Christmas Rick tale. Tipo, os caras se matam rindo, como alguém pode não conhecer Rick Sanchez? Inclusive eles têm impressões erradas sobre o Rick, como na vez que ele supostamente salvou o Natal do carinha lá, mas na real só deixou ele tremendo na porta. Comunica totalmente com isso de endeusarem o Rick, inclusive fora do universo do Rick e Morty, aqui no nosso mundo, na nossa realidade, por mais escroto que ele seja na série. E é um personagem meio difícil de se posicionar sobre, porque ao mesmo tempo em que a série trata assim ele como um gênio muitas vezes imbatível e que nunca vai sair perdendo, ele também olha de forma muito mais crítica pra esse cara às vezes. E nem precisa ir pros episódios mais dramáticos ou quando ele de fato sai derrotado, como nos exemplos que a gente cita no podcast, e alguns aconteceram nessa temporada, mas até nesse episódio, quando uma das ex-namoradas dele tem que justificar pra família que são tipo uns eternos do Sandman, o que ela viu nele. He invented portal tech? I am the concept of time. A passagem é cheia de ironia, pega esse poder na base da tecnologia dele, que o pessoal idolatra tanto, inteligência e ciência, e coloca de frente a essas entidades cósmicas da natureza, e na comparação não poderia soar mais medíocre. Isso é um negócio que a série não tinha como fazer nas primeiras temporadas. Digo, ela podia fazer isso, mas não numa dimensão tão abrangente de comentar inclusive a própria série enquanto coisa cultural. Isso foi o caminho que eles encontraram para a série não se esgotar no próprio cânone, e vou dizer, eu acho o caminho interessante demais. É um outro jeito de continuar inteligente, ridícula e atirar para todos os lados como sempre foi Rick e Morty. Então, não, eu não acho que Rick e Morty piorou. Muito pelo contrário. É como eu digo no podcast, sequer acho que a gente já assistiu o melhor que Rick e Morty ainda pode oferecer. Mas eu paro por aqui. Se quiserem continuar essa conversa, é só ir direto pro podcast, porque afinal... Consume, Morty! Nobody's out there shopping with this virus! Where's your wallet?